Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos demais profetas. Ele então perguntou-lhes: quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Verso 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno, glória a Deus. Fala para esta pessoa que está do seu lado: você é a igreja. O inferno não vai prevalecer contra você. Vamos orar, levantem as mãos, todos dando glória, glória, glória. Oh, aleluia! Oh, glória!
Amém e amém, Senhor Jesus. Assentai-vos, meus irmãos e irmãs. Podem aplaudir o Senhor porque Ele merece. Pode aplaudir. Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra, eu quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, né, irmã Débora, que está aqui. Eu diria que ela é 50% do meu ministério. Amém. Se não fosse ela, eu talvez não estaria também aqui, né? Claro que Deus, mas depois o apoio da minha família. Valoriza a tua família. Amém. Os meus filhos que estão ali fora também, a Samila e o Magdiel também que estão ali, mais conhecido como Guigui. Amém. Deus abençoe. Eu tenho uma honra de chamá-los de filho. Amém? É um privilégio. Queridos, eu quero em poucas palavras tentar extrair algumas lições importantes no texto que nós acabamos de ler, nos versículos que nós acabamos de ler. Jesus, ele vai estar com os seus discípulos alguns dias antes, ou uma semana antes dele também ser morto. Jesus, ele vai estar com os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, ou de Filipos. Existia naquele tempo duas Cesareias. Existia uma Cesareia marítima, onde nós vamos encontrar Paulo fazendo algumas viagens missionárias para levar a palavra, e embarcava em Cesareia de Filipe, Cesareia marítima. E existia esta Cesareia de Filipe. E Jesus, ele fez questão de estar com os discípulos justamente na Cesareia de Filipe, porque a história diz que na Cesareia de Filipe, esse nome foi dado a um dos Herodes que ali reinaram naquela época, e era um lugar onde existia muitos deuses que eram adorados ali. Existiam muitas imagens que as pessoas veneravam ali. Em Cesareia de Filipe existiam grutas, muitas pedras naquele lugar, e ali existiam vários santos, como as pessoas dizem, existiam ali, e as pessoas veneravam, adoravam ali os seus deuses. Também naquele lugar havia uma gruta, e esta gruta, ela era venerado nesta gruta um deus chamado Pan, né? O deus por nome Pan, ele era adorado ali. As pessoas, elas vinham e por cima da gruta elas atiravam os seus animais mortos, lançavam ali por cima, e se descesse sangue embaixo naquela gruta, era porque o deus Pan havia respondido o seu sacrifício. Era um lugar pagão. Mas por que Jesus vai escolher um lugar pagão para estar com os discípulos ali? Que lições nós podemos tirar dali? É interessante que o deus Pan vem de um deus do pânico, né? Um deus que assombra. E escute, na boca daquela caverna era conhecida como o inferno. A boca onde saía o sangue, escorria o sangue, se caso Deus Pan recebesse o sacrifício, descia sangue ali. Era conhecido como a porta do inferno, era conhecida como o inferno naquela gruta. E Jesus, naquele momento, ele vai chamar os discípulos para aquele lugar, e ele vai fazer uma pergunta aos discípulos: vocês que andam por aí, o que o povo diz a respeito de mim? Quem eles dizem
sou? Quem o povo está dizendo aí que eu sou? Aí eles vão chegar e vão dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus, quando eles respondem, Jesus agora vai se direcionar aos discípulos e vai perguntar a eles: e a vós, que dizes que eu sou? Para vocês, quem eu sou para vocês? Para vocês, quem eu sou para vocês? Pedro, ele vai tomar a palavra e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro vai dizer para nós, para mim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer para Pedro o seguinte, vai dizer para ele o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas ou de Jonas. Bem-aventurado, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pedro naquele momento estava tendo uma revelação direta dos céus. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus, ela ainda tem a revelação do Pai, ainda tem a revelação de Deus. A igreja, o crente que diz que serve a Deus em espírito e em verdade, ainda tem a revelação do Pai, aonde tem a revelação de Deus. Quem tem tido revelação de Deus aqui, levante a mão e começa a glorificar o Eterno aqui nesse lugar. Agora escute, irmãos, quando Jesus vai dizer que não foi a carne nem o sangue que havia revelado isto a Pedro, mas o Pai que havia revelado, aí Jesus vai responder, vai continuar falando: e também eu te digo, tu és Pedro. E ele disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ali estava profetizando o nascimento da sua igreja. E Jesus estava profetizando, e ele olha para a gruta do Deus Pan, e ele vai dizer o seguinte: as portas do inferno, da idolatria, do pânico, do medo, não vai prevalecer sobre a minha igreja. Agora vamos lá. Aleluia. Nós, por muitos anos, nós entendemos às vezes esta passagem bíblica, que quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dá-nos a entender que Jesus está falando de Pedro, que também a tradução do seu nome significa pedra, ou pequenas fagulhas de pedra. Aí você fala: Jesus está falando que vai edificar a igreja sobre Pedro? Não. A igreja não é edificada sobre o homem. Se você for ler mais adiante, você vai encontrar que esse mesmo Pedro, que recebeu uma revelação do céu, ele vai ter agora a sua boca sendo usada por Satanás. E Jesus vai virar para ele e falar assim: tu serve para mim de pedra de tropeço, para trás de mim, Satanás. Aí eu pergunto para você: a igreja de Jesus, ela não é edificada sobre o homem.
E ela também não podia ser edificada sobre Pedro. Não era Pedro. Porque se ela fosse edificada sobre Pedro, esta pequena pedra agora, lá na frente virou pedra de tropeço. Esta pequena pedra ia falhar lá na frente. Então, pastor, o que significa isso? Quando Jesus fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava referindo-se à pergunta que ele havia feito. Qual foi a pergunta? O que o povo dizem quem eu sou? O que o povo fala a respeito de mim? E para vocês, quem sou eu para vocês? Então Pedro ali vai ter uma revelação dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. Escute só uma coisa, o que está aqui, Jesus falando sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é sobre a revelação de Deus, que é Jesus Cristo, que veio através da boca de Pedro naquele momento. A teologia católica diz que era Pedro, mas não é a revelação, porque jamais a igreja do Senhor seria edificada sobre o homem. A igreja de Cristo não é edificada sobre o homem. Você pode encontrar lá na criação, lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus, ele criou o homem, formou o homem. Adão, Deus formou um homem, Adão. Adão tem um tipo de Cristo. Paulo cá na frente vai falar sobre o primeiro Adão e sobre o segundo Adão. A diferença do primeiro Adão para o segundo Adão. Também vai ser falado sobre a Eva e também a segunda, que agora conhecemos como igreja. Escute só uma coisa: lá no jardim do Éden, quando Deus quis arrumar uma disjuntora para o homem, ele fez o homem dormir e tirou das suas costelas o que? Tirou uma costela e fez uma mulher. O homem dormiu solteiro e amanheceu casado. Bom, né? Bênção, sem... já pensou nisso? Dormiu solteiro, meu jovem, e amanhecer casado. Isso é muito bênção. Uma mulher formada, sem problema, não é? Agora escute, foi tirado das costelas do homem. Agora escute só uma coisa. Jesus falou sobre a sua igreja, que jamais o inferno ia prevalecer sobre ela. Eu vou abrir um parênteses para me aplicar aqui o que tem acontecido nos dias atuais. As portas do inferno, em alguns momentos, têm prevalecido sobre alguns cristãos, porque estão aderindo ao mundo, estão aderindo ao pecado, estão aderindo à imoralidade. Então, de uma certa forma, eu quero dizer para você que esta pessoa é o inferno que está prevalecendo sobre ele. Se tem uma coisa que nos afasta de Deus, este é o pecado. Escute só uma coisa: o Senhor é o Deus de uma igreja santa, uma igreja que não se mistura com o mundo, uma igreja que não tem compromisso com o mundo, uma igreja que é diferente, é uma igreja separada. É esta igreja que no inferno não consegue prevalecer contra a vida dela. Escute só uma coisa: depois destas palavras que Jesus disse aos seus discípulos e disse também a Pedro sobre as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, nós vamos encontrar, como eu disse lá no início da Bíblia, o homem Adão, ele vai pecar, a mulher vão falhar, a mulher que ali tem um tipo também da igreja do Senhor vai falhar. E olha uma coisa, irmãos, eu comentava com a minha esposa, os meus filhos, quando estávamos vindo para cá. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos lutando não por aquilo que nós necessitamos,
Às vezes nós estamos lutamos por aquilo que nós desejamos. Como assim, pastor? Hoje se luta mais por aquilo que se deseja ter do que aquilo que você necessita ter. Nós estamos no tempo assim. As pessoas estão desejando alguma coisa, mas é aquilo que não necessitam. Vou falar para você. Eu falei até com a minha esposa. Isso significa que as pessoas estão trocando a essência pela conveniência. E o que é isso? Quando você está passando mal, você vai a uma farmácia. E quando você vai à farmácia, você vai comprar o quê? Um remédio. Só que quando você chega lá na farmácia, você vai ter lá na farmácia uma conveniência. Porque além de ter o remédio que você precisa para curar a sua dor, tem lá uma barrinha de chocolate, tem lá uma balinha, tem lá um chiclete. Isso chama-se conveniência. E às vezes você foi para comprar o remédio, aí você compra uma barrinha de chocolate, porque é a conveniência. Você desejou porque você viu, você desejou aquilo ali. Mas o que você precisa era o remédio. Não é, se faltasse a barrinha de chocolate, para você não importava, tinha um remédio. Mas se faltasse o remédio, a barrinha de chocolate não ia resolver o problema que você tinha, porque a barrinha de chocolate não era remédio. Você está entendendo o que eu quero dizer para você aqui? Vou ser mais claro. Você que tem o seu carro, quem tem seu carro aí, levanta a mão. Moto, quem tem aí, levanta a mão. Geralmente você vai a um posto de combustível para abastecer o seu carro. A sua necessidade é o quê? O combustível, a gasolina, não é? Só que às vezes você chega lá, tem uma conveniência. Vende água, chocolate, Coca-Cola, zero de preferência, lá, tudo lá. E você acaba desejando aquilo e pegando o que está lá e comprando. Aquilo que você não necessita é aquilo que você deseja. Sabe o que o povo hoje? Eu sou pastor já há muitos anos. Eu estava comentando com a minha esposa. Eu não sou obrigado a dar às pessoas aquilo que elas querem. Amém? Aquilo que elas desejam. Eu não sou pastor para dar a alguém aquilo que ele deseja. Eu sou pastor para apresentar a pessoa aquilo que ela necessita. E o que o homem mais precisa hoje é de Deus, é Jesus, é o que o homem está precisando. E nós estamos trocando a essência que é Jesus pela conveniência. A igreja tem feito isso. E com isto, não é a igreja que prevalece sobre o inimigo, é o inimigo que prevalece sobre a igreja. Trago um exemplo para você. A Bíblia diz que Adão e Eva tinham tudo que eles necessitavam, eles tinham. Tinha ou não tinha? Jardim. Eu disse que ele dormiu solteiro e amanheceu casado, sem sogra, sem sogro, sem aquele cunhado mala sem alça que fica pedindo para levar na pizzaria. Não é? Acordou sem isso. E outra coisa, aquelas mocinhas que hoje se casam com um rapaz que tem um ministério de Deus na vida dele e que fica atrapalhando o ministério do marido, cheio de ciúme. Eva não era assim, porque Eva já foi criada uma mulher com a mente formada, sem nenhum problema. Agora escute, eles tinham tudo que eles necessitavam, tudo aquilo que eles precisavam, eles tinham ali no jardim. Adão comandava os peixes ali, dominava os peixes animais. Por exemplo, o dia que Adão queria comer um peixe assado, o que Adão fazia? Ele pegava um anzol e ia lá pescar?
Se os animais ouviam a voz dele, os peixes ouviam e viam, eu acredito que ele chegava lá: hoje eu quero comer tilápia. Tilápia, vem aqui agora. Ajuntava de tilápia, pula para fora. E elas pulavam. Eu quero 3, hein? Faltou mais um. Pula aqui. Se ele era aqueles que gostavam de comer um tatu, lá abaixo, uma paca. Paquinha, vem aqui. Isso era tudo facilidade. Era tudo que ele precisava, ele tinha. O que ele necessitava, ele tinha. Agora o que aconteceu com eles? Eva, que tem um tipo da igreja, desejou aquilo que não precisava. Desejou aquilo que não precisava. E foi aí que resultou na queda do homem. Escute só uma coisa: a nossa queda está em desejar aquilo que nós não precisamos ter. A nossa queda está aí, o nosso fracasso está aí. O homem fracassou, foi expulso do jardim. Por quê? Porque tudo que vem fácil vai embora muito fácil. Veio tudo facinho, foi embora muito fácil. Mas agora não. Agora nós vamos olhar para o Calvário e nós vamos encontrar quem? O segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão está lá na cruz do Calvário, está lá com os braços abertos. E talvez os discípulos estavam se perguntando: cadê? Ele disse que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja, e a ele a revelação de Deus para nós, e ele agora está na cruz e vai morrer. E agora, o que será de nós? Diz o texto sagrado, que Jesus morre com os braços abertos ali naquela cruz do Calvário. Agora escute só uma coisa: o que me chama a atenção é que eles furaram o lado de Jesus. Eles pegaram uma lança e furaram onde? No lado de Jesus. Saiu sangue e água. Para quem olhava com o olho comum, estava dizendo: é sangue e água que está saindo do lado de Jesus. Mas ali, invisivelmente, querido, era a igreja do Senhor Jesus Cristo, nascendo dele, estava nascendo dele. Escute, a primeira igreja representada por Eva, que saiu do lado, fracassou, levou o homem ao fracasso. Mas agora escute, a segunda igreja não vai nascer do primeiro Adão, vai nascer do segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Eles olhavam via água, mas era a igreja invisível que estava nascendo do lado do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de Cristo nasceu dele. Quem nasceu dele aqui? Quem nasceu dele aqui, levante a mão. Quem nasceu dele, levante a mão. Quem nasceu dele, levante a mão. Quem nasceu dele, levante a mão. A igreja vai nascer de Jesus. Só que tudo aquilo que nasce tem que ter uma comemoração, sim ou não? Nasceu, tem que comemorar. O seu filho nasce, você vai lá e comemora. Você alcança algo na tua vida, você vai lá e comemora. Tem gente que termina a casa dele: pastor, vem aqui fazer o culto de ação de graça. Comemora. Pastor, terminei minha laje, vem aqui comer um churrasco na laje. Tá difícil com essa crise de convidar o pastor para comer um churrasco na laje, né? Só se na rua tiver bastante gatos, né? Escute, mas vamos lá. A igreja nasceu de Jesus na cruz. Fala para essa pessoa: você nasceu de Jesus na cruz. Você nasceu de Jesus lá na cruz. Aleluia. Você nasceu dele, sabia disso? Fala para esta pessoa: você é nascido dele, e a
as portas do inferno não vão prevalecer sobre você. Você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. Nós fomos nascidos dele. Saímos do lado dele, a igreja de Cristo. Agora escute só uma coisa. A igreja nasceu, Jesus, ele vai morrer. Os discípulos vão passar por um processo. Observa que a igreja não foi edificada sobre Pedro, porque logo após Jesus morrer, Pedro ficou tão angustiado porque negou Jesus 3 vezes. Ele vai falar com os demais discípulos: olha, vou voltar à minha antiga profissão, vou pescar. Ele vai retornar à pescaria, e ele vai influenciar outras pessoas a retornarem também, e eles vão pescar. Agora escute só uma coisa: Pedro estava desmotivado, estava desanimado. E escute, não adianta você tentar fazer alguma coisa sem Jesus. Sem Jesus as coisas não dão certo, as coisas dão errado. Sem Jesus as coisas não fluem. Ele voltou para trás, ele voltou lá no início de onde Jesus tinha tirado ele. Ele vai voltar, e a pescaria não vai dar certo. Vão pescar a noite toda e nada vão apanhar. Mas no outro dia, diz o texto, que eles estavam lavando as redes, e Jesus vai aparecer pela manhã. E Jesus vai falar para eles o seguinte: lança a rede à direita do barco, e ali achareis. Até então eles não reconheceram que era Jesus, mas assim vão obedecer, vão lançar as redes e pescar uma grande quantidade de peixe. Só que o texto vai dizer que Jesus tinha lá no seco um peixe assado na brasa e pão na brasa. E qual vai ser o convite de Jesus? Vinde, jantai. Escute só uma coisa: Jesus estava trazendo alimento para os seus discípulos que estavam desmotivados, desanimados. Talvez tenha pessoa por aqui que entrou por estas portas desanimado, desmotivado. Tem cristão, quem sabe, pensando em voltar atrás, em parar, em desistir de tudo e de todos. Eu quero dizer que nesta noite Jesus se apresentou aqui. Jesus se apresentou aqui em Itaguaçu esta noite. E eu quero dizer que esta noite tem alimento fresquinho aqui. Tem peixe na brasa, tem pão na brasa.